Bom, vamos lá, pessoal. Nessa aula, certo? Lembrando um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente viu um caso especial no movimento uniformemente variado, que foi o caso em que a ação é constante, certo? No finalzinho da aula, eu falei do que se aplica, que é o caso da queda de objetos, né, sobre a ação da gravidade, sendo que a gente não chegou a ver nenhum exemplo, né? Eu só falei, no finalzinho da aula passada, eu só falei as condições que a gente usa, né, para dizer que o objeto cai com aceleração constante. Então, hoje a gente vai só fazer uma ligeira revisão disso, ver a aplicação, né, para esse movimento, certo? Qualquer dúvida, você pode botar no chat, certo? Se a internet ficar lenta ou alguma coisa assim, vocês me avisam, que pode ser que aconteça mesmo, certo? E se der tempo ainda, talvez não dê tempo, mas se der tempo a gente vê vetores, certo? Deixa eu só ajeitar aqui a lousa, né? Vou usar aqui a lousa. Você aqui que é a internet de hoje, certo? Vamos lá, então, na aula passada, a gente terminou a aula, certo? Falando sobre a aceleração da gravidade, né? Certo? E a gente viu o seguinte, que se a gente puder desprezar a resistência do ar, certo? A gravidade ela é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Certo? Aproximadamente, né? Na verdade, a gravidade ela depende da massa, né, da Terra. Né? A gravidade se pode calcular como sendo mais ou menos isso aqui, ó, mg dividido pelo r ao quadrado. Certo? A gravidade de um planeta, né? Pode calcular aproximadamente como sendo isso aqui, onde aqui é a quantidade gravitacional, massa do planeta dividido pelo r ao quadrado. Certo? Raio do planeta ao quadrado, né? Então, por exemplo, se você for para a Lua, né, a Lua ela tem uma gravidade cerca de 6 vezes menor, né? Aproximadamente 1,6, né? A gravidade da Lua. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Por quê? Porque a Lua, tanto ela tem um raio menor, certo? Um raio menor aumentaria a gravidade, porém ela tem menor do que a da Terra, né? Bem menor. Então, de tal forma que a gravidade da Lua fica bem pequenininha. Por isso que os astronautas ficam andando pulando, né? Ficam andando pulando na Lua, porque é mais fácil segundo eles, né, é mais fácil você andar pulando do que você andar. Porque quando a gente anda, não sei se vocês já pararam para pensar, a física do andar. Né? A física do andar, o que, que é? A gente se inclina para frente, esse inclinar para frente, a gravidade vai derrubando a gente, porque a gente não cai porque a gente bota o pé para frente. Né? É como se a gente inclinasse para frente, ó, a gente inclina o corpo para frente, e antes de cair, a gente coloca o pé, e aí impede que caia. Aí o mesmo processo se repete, inclina para frente, bota o pé, certo? E aí o pé da frente impede que caia, certo? Só que se o astronauta for fazer isso na Lua, ele vai se movimentar muito lentamente, porque a gravidade é pequenininha. Então ele se inclina para frente, ele vai demorar um século para precisar botar o pé para frente. Aí vai demorar mais um século, né? Porque a gravidade é lenta, né? Então se ele fosse andar assim, ele ia andar muito lentamente na Lua, né? Então ele prefere andar pulando, que ele se movimenta mais rápido, mesmo que desengonçado, certo? Mas vamos lá, né? Só uma curiosidade também, né? A gravidade ela é aproximadamente 9,8, mas ela, inclusive, ela pode ter algumas variações, certo? Dependendo do material, né, que tiver no solo, certo?
Porque como ela depende da massa, né, aquilo que eu falei, o que é a gravidade? É a força gravitacional que existe em todo objeto que tem massa. Né? Eu até falei que esse pincel está atraindo esse pincel, né, nesse exato momento. Certo? Quer dizer, não sei se eu falei isso na aula passada, mas qual a origem da gravidade? Né? Vou falar aqui brevemente. É porque todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. Então, esse pincel aqui, por exemplo, nesse exato momento está atraindo esse pincel. Certo? Ah, eu falei que eu não falei das quatro. Não, falei não, perdão. Então, todo pincel que tem massa, quer dizer, todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. Então, esses dois pincéis estão se atraindo nesse exato momento. Certo? E aí você pode falar, professor, mas o senhor está maluco, porque eu não estou sentindo esses pincéis se atraindo. Se eu botar aqui, eles vão ficar parados e ponto final. Certo? A questão é que esses pincéis estão se atraindo, certo? Porém, é uma força muito pequena, né? Porque essa força, ela é proporcional à massa. Então, quando objetos têm massa pequena, ele se atrai com uma força muito pequena. Vou dar um exemplo, né? Se você pegar aqui um objeto de 1 kg e deixar uma distância de 1 metro, certo? Do outro objeto de 1 kg, a força com que eles vão se atrair, certo? É de aproximadamente, deixa eu pegar outro pincel aqui, vou pegar o pincel vermelho que ele está melhor. A força com que eles vão se atrair, certo? É de aproximadamente, deixa eu olhar aqui, quer dizer, lembrei, é de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto, 667 quilograma força, certo? É o equivalente em quilograma, certo? Uma força equivalente a quilograma, ou seja, é uma força muito pequena, certo? Ou seja, como se fosse o peso, quase o peso de um átomo. Então, é praticamente imperceptível essa força, né? Entre um objeto de 1 kg com outro objeto de 1 kg a distância de 1 metro. Certo? Um do outro. É imperceptível essa força. Certo? E aí, você pode falar, professor, mas essa força é praticamente imperceptível. Então, como é que comprovar que ela existe? Né? Bom, existe um experimento, né? Um experimento que você pode até fazer em casa, que mostra que essa força de fato existe. Certo? É um experimento, só falar aqui por cima, né? Como é que ele é feito? Basicamente é o seguinte, ele é um pêndulo de torção. O que é um pêndulo de torção? Você pendura um fio, nesse fio, lá no final do fio, você pendura uma espécie de uma barra, aquela barra de malhar, né? O negócio daquilo assim, certo? Como se fosse um halter, né? Nessa barra você coloca peso aqui nas pontas, quanto mais peso, melhor, certo? E tenta estabilizar o máximo possível. Você pode fazer, inclusive, esse experimento em casa, tá? Né? Se você tiver um fio e tal, que segura uma barra, né? Você conseguir botar bastante peso aqui, certo? E aí, o que você faz? Você tenta estabilizar o máximo possível. Você vê que é muito difícil estabilizar isso aqui. Na prática, você não vai conseguir, ele sempre vai ficar oscilando lentamente, mas ele oscila. É muito difícil estabilizar isso aqui. Lógico, tenta tirar todas as fontes que pode mexer isso aqui, né? Vento, alguma coisa assim, certo? E aproxima outro peso perto, certo? Perto daqui, perto daqui. Né? O que você vai perceber? Você vê que lentamente, mas consistentemente, essa massa começa a atrair essa começa a aproximar dessa, e essa começa a atrair essa. E você vai ver esse negócio rodando. Mas é lentamente mesmo, muito lento, né? Tem até vídeos que você coloca no YouTube, que eles colocam aquela câmera mais rápida, né? O time-lapse, né? Time-lapse, né? Exatamente. Mas você vai ver que, de fato, duas massas se atraem, certo? E foi assim que o pessoal comprovou, né? Isso que a gente chamou de experimento de Cavendish, né? Que foi quem comprovou, né? Que existia essa força gravitacional. Essa força gravitacional
quem primeiro descobriu foi Newton, certo? E, né, essa força gravitacional, como eu falei, entre objetos com massas não tão grandes, a gente não sente. Por exemplo, nesse exato momento, essa lousa, por exemplo, está me atraindo, porque eu tenho massa, essa lousa tem massa, então ela está me atraindo, eu estou atraindo ela. Certo? Assim como esses livros, tudo estão me atraindo, esses livros todos estão me atraindo aqui. Assim como tudo que tem massa está me atraindo aqui. Só que tudo resulta em forças muito pequenas, não sinto. Certo? Só tem um objeto próximo de mim, próximo de todo mundo, né, que tem uma massa gigantesca e que a força que esse objeto faz sobre a gente sente, né, que é a Terra. Né? A Terra tem uma massa gigantesca, né, e aí, como eu falei para vocês, no caso da Terra, certo? É uma força gravitacional que a gente sente, né? É a força gravitacional que, quando eu solto esse pincel, puxa ele para baixo, certo? Não faz com que ele fique parado aqui, certo? Então, na prática, né, a força gravitacional existe entre qualquer dois objetos que tenham massa. Porém, o único que a gente consegue sentir na prática é a força gravitacional da Terra, né? Porque ela tem uma massa gigantesca e ela atrai a gente, né? Ela impede que a gente saia do planeta, certo? Bom, mas o mais importante disso é a Lúcia pergunta o seguinte: quem tem a massa maior, maior é a força, né? Quem tem a massa maior, maior é a força, certo? A força entre os dois objetos, né? Assim, só deixar claro uma coisa. Você tem dois objetos, um de massa M1 e outro de massa M2, certo? A força vai ficar mais forte mesmo, né? Vamos supor, você tem aqui tem dois objetos, né? Vou falar genericamente, M1 e M2, né? Quanto maior for o produto dessas massas, maior é essa força, certo? Sendo que a força que age em um é o mesmo valor da força que age em outro, certo? A gente vai ver quando estiver estudando a lei de Newton, que isso é o que a terceira lei de Newton diz, né? Que toda força aparece em par, né? Toda força aparece em pares, de mesma intensidade em sentidos contrários. Então, por incrível que pareça, a mesma força com que a Terra puxa a gente puxa a Terra, certo? Então, da mesma forma que a Terra está atraindo a gente para baixo, a gente atrai a Terra para cima, né? Assim como esse pincel, ele também está atraindo a Terra para cima, certo? Sendo que nós vamos ver, né, quando a gente vai estudando leis de Newton, que como a Terra tem uma massa muito maior do que a nossa, ela praticamente não sofre nenhum movimento, né? A aceleração dela é zero, certo? Então tem esse fator, certo? Praticamente por isso que a gente não vê a Terra se mexendo, né? Quando a gente pula, certo? Tem esse fator. E lógico, também tem outros fatores também, né? Tipo assim, lógico que a Terra ela é um sistema dinâmico, né? Todo momento tá cheio de gente se movimentando de todos os lados da Terra. Né? Então, tipo, a força que alguém está fazendo aqui, com certeza tem alguém no outro lado aqui, né? Ou alguma coisa, algum objeto que está anulando essa mesma força. Né? Ainda tem esse fator aqui também, certo? Mas o mais importante daqui, né? Importante prático, é que a gente entender que, se puder desprezar a resistência do ar, a aceleração da gravidade vai ser a mesma para todos os objetos, independente da massa. Lembra que eu até fiz o experimento, né, de derrubar um pincel e um livro. Eles caem juntos, certo? Apesar que o livro é muito mais pesado que a Terra. Tem até um experimento no YouTube, depois vocês podem ver, né, que foi um documentário que fizeram. Eles pegaram uma câmara de vácuo gigantesca que tem na NASA, certo? E aí eles soltaram uma bola, uma câmara de vácuo, né? Eles conseguem evacuar essa câmara de vácuo, certo? E soltaram uma bola de boliche junto com uma pena, certo? E viram que quando se fazia vácuo aqui, né, no sistema, a bola de boliche caía exatamente ao mesmo tempo que a pena, né?
comprovando a teoria de Newton, certo? Da força gravitacional. Tem um vídeo no YouTube aí, né? Depois vocês podem procurar e ver. Né? É bem curioso, certo? Então, vamos lá. Então, se o movimento sobre a ação da gravidade é um movimento de aceleração constante, né? Desprezando a resistência do ar, certo? Então, naturalmente, o movimento sobre a gravidade vai ser um movimento uniformemente variado, né? Como a gente estudou na aula passada. Vai ser um movimento uniformemente variado. Ou seja, todas as equações que a gente viu no movimento uniformemente variado vai ser válido aqui, né? Só relembrando, era assim, ó, x igual a x0 mais v0t mais a t2 sobre 2, v igual a v0 mais at, e tinha de Torricelli, né, que era v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, certo? E aí fica o seguinte, só tem alguns detalhes, né, que a gente muda. Primeiro, quando a gente está estudando o movimento sobre a ação da gravidade, a gente não costuma chamar de x, a gente costuma chamar de y, certo? Vamos chamar de y. Por quê? Porque quando a gente joga um objeto, né, a gente chama essa direção aqui, né, ó, costumeiramente chama de baixo para cima, né, de baixo para cima. Na verdade, o correto seria do centro da Terra para fora, né, do centro da Terra para o resto do universo, né. Essa chama essa direção de direção vertical, né, e a gente associa com o eixo y. A direção vertical a gente sempre associa com o eixo y. Então, ao invés de a gente dizer que o movimento é no eixo x, horizontal, né, geralmente o eixo x a gente sempre coloca no horizontal, a gente vai dizer que o movimento vai ser no eixo y vertical. Então, por isso que a gente chama de y, não x. Mas tanto faz, certo? A física, o resultado físico é independentemente de como você chama as suas variáveis, certo? Mas como é um movimento na vertical, né? Então a gente chama de y, né? Quando você alguma coisa para cima, um objeto, uma bolinha, ela sobe, depois desce, certo? Outro detalhe, né? Então, a aceleração, geralmente a gente escreve como sendo gravidade, certo? Aceleração como sendo o g de gravidade, certo? E um outro detalhe também que a gente costuma fazer é o seguinte: a gravidade, às vezes a gente considera ela positiva ou negativa. Bem? Como é que a gente vai saber se a gente vai considerar ela positiva ou negativa, né? Na realidade, é você que escolhe, certo? Tudo depende de como você escolhe o seu eixo Y. Se você escolher o seu eixo Y apontando para cima, certo? A gravidade vai ficar negativa. Por quê? Porque a gravidade ela sempre aponta para baixo, certo? Então, ela está contrário ao sentido positivo do eixo Y. Então, então, você usaria ela como negativa nessas formas, certo? Mas se você adotar o seu eixo Y apontando para baixo, nesse caso você usaria a gravidade como sendo positiva, certo? Porque ele está na mesma direção que o eixo Y. Aí você pergunta, professor, quando é que vale a pena adotar o eixo Y para cima, quando é que vale a pena adotar o eixo Y para baixo? Depende de caso para caso, certo? Mas, em geral, a gente pode dividir em dois casos, certo? Quando o corpo for só cair, ele só cai, né? Ou seja, se você soltou de uma certa altura e ele vai cair, né? Normalmente as questões saem melhor quando você adota o eixo Y apontando para baixo, certo? Se o corpo vai subir e depois descer, normalmente as questões ficam mais fáceis você apontar o eixo Y apontando para cima, certo? Mas isso é só uma conversão. Você pode adotar do jeito que você quiser, certo? Você pode adotar do jeito que você quiser, que o resultado tem que dar o mesmo, tudo bem? Independentemente de como você adota os seus referenciais, o resultado tem que dar o mesmo, certo? Porque a natureza existe independentemente da matemática, né? Independentemente de como a gente descreve ela. Então, o resultado tem que dar o mesmo, certo? Mas, normalmente,
se o corpo for só cair, você adotar o eixo Y apontado para baixo, é melhor. E você adotando o eixo Y apontando para cima, se o corpo for subir e descer, sai melhor, né? Vamos resolver aqui alguns exemplos, certo? Vamos supor que você quer medir a altura do seu prédio, certo? Ou seja, vamos supor que você mora num prédio alto. Vamos desenhar aqui. Certo? E você quer medir a altura desse prédio. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma, né? Você vai soltar uma pedra, certo? E vai cronometrar o tempo que leva para essa pedra cair. Certo? Suponhamos que você fez isso, e você calculou que o tempo de queda, certo, dessa pedra, o tempo que levou para ela cair, foi de, vou botar aqui, 1,5 segundos. Você soltou, assim que você soltou, você acionou o cronômetro, certo? E aí, assim quando você viu a pedra chegando lá embaixo, você parou o cronômetro, certo? E ele quer que a gente calcule a altura do prédio baseado nisso, certo? Então, vamos lá. Então, é um movimento uniformemente variado, certo? Vamos usar as equações do movimento uniformemente variado. Vou botar aqui um eixo, né, como eu falei, se o corpo está só caindo, o melhor é a gente adotar o eixo Y apontando para baixo, certo? E essa posição que o corpo vai sair, vamos dizer que a posição inicial é zero, certo? Ele soltou o objeto e vamos supor que o Y, né, quando está lá em cima, é zero, certo? Quando você faz isso, quando você adota isso, o que você está dizendo é o seguinte, que o Y ele vai medir o quanto o corpo caiu, certo? Então, o Y dessa equaçãozinha aqui, ó, Y é igual a Y0 mais V0 T, certo? Mais GT ao quadrado sobre 2, certo? Mas por quê? Porque x está apontando para baixo, a gravidade também está apontando para baixo, então você usa como sendo positivo, certo? Então, nesse caso aqui, esse y aqui ele vai medir o quanto o corpo caiu, certo? E eu quero saber exatamente o quanto ele caiu após 1,5 segundos. Então, eu vou usar exatamente essa mesma equação que eu botei aqui, certo? Eu quero saber o y quando o tempo for 1,5 segundos, certo? O y0, eu adotei sendo zero, né? A posição inicial, certo? A posição quando eu soltei o corpo, certo? Eu soltei o corpo, mas é que ele estava aqui inicialmente igual a zero, certo? Velocidade inicial vai ser zero também. Qual é a velocidade inicial? É a velocidade com que o pincel tem inicialmente, né? Se eu simplesmente só solto o pincel, na hora que eu solto ele, a velocidade inicial dele é zero e a gravidade começa a acelerar ele, né? Se eu tivesse jogado ele para baixo, aí sim ele teria uma certa velocidade inicial para baixo, tudo bem? Se eu tivesse jogado ele para cima, ele teria uma velocidade inicial para cima, certo? Mas aí, nesse caso, né, a questão diz que a pessoa simplesmente solta. Então, a velocidade inicial é zero, certo? Então, ou seja, a gente vai dizer que y vai ser igual. Aí, gravidade, 9,8, né? Na verdade, no ensino médio, a gente usa a gravidade como sendo 10, né? Para facilitar os cálculos. Mas aqui no superior, a gente deixa 9,8, que é o valor mais próximo da gravidade, é 9,8. Né? É mais aproximado do que 10. Certo? Vamos lá. O tempo vai ser 1,5 ao quadrado dividido por 2. Certo? Vou botar logo aqui, fazer logo direto na calculadora, vai ser 9,8 vezes 1,5 ao quadrado dividido por 2. Então, daria exatamente 11,025 metros. Então, seria um prédio
aproximadamente 11 metros, né? Um prédio de 11 metros é um prédio de 3 andares, né? Tem um térreo, primeiro piso, segundo piso, mais ou menos, né? Um prédio de 3 andares. Você morar num prédio de 3 andares, você subir lá em cima e jogar um objeto, ele vai demorar mais ou menos 1,5 segundo para chegar no chão. Certo? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Né? Vou pegar aqui mais um exemplo. Vou pegar agora um exemplo. Que você joga um objeto para cima. Ou que você está aqui no prédio também, certo? Está no prédio. Ou que você está aqui em determinado andar. E você vai jogar um objeto para cima, ele vai subir e vai descer. Certo? Mas porque você está aqui Você está aqui, vamos supor, mais ou menos no segundo andar, está uma altura inicial de 6 metros. Certo? Vamos supor que você vai jogar um objeto para cima, com a velocidade inicial ali. Vamos colocar uma velocidade inicial de. Pode ser aqui uns 10 metros por segundo. Certo? É uma velocidade que a gente consegue. Se você fizer bastante força, né? Você consegue. Que cara muito forte. Vamos botar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Certo? Se você botar bastante força, você consegue dar essa velocidade. Quer dizer, nem precisa tanta força, não, né? Isso aí já é mais tranquilo. Velocidade inicial. Para cima. Certo? Então, você vai jogar um objeto para cima, ele vai atingir aqui uma altura máxima, certo? E depois vai descer. Né? O que a questão vai pedir? Ele vai pedir, primeiro, o tempo que demora o objeto subir, certo? Qual é a altura máxima que o objeto vai atingir? A altura máxima que ele vai atingir. O tempo total que ele leva para cair, vou chamar aqui de tempo total, o item C, certo? Bom, tempo total. Só por curiosidade, né, que tem uma propriedade importante, vamos fazer o seguinte. No item D, não é mais para ver aqui, né? Bom, vamos fazer o item A, B e C, depois eu crio o item D e E, certo? Vai ser a velocidade quando ele chega aqui, depois a velocidade nesse ponto aqui. Então, é uma curiosidade, certo? Mas vamos lá. No item A, ele pede o tempo de subida, o tempo de quando o objeto chega lá em cima. Como é que a gente vai achar isso? Certo? A gente tem que ter alguma propriedade quando o objeto chega aqui em cima. Certo? A única propriedade que eu conheço quando o objeto chega aqui em cima é que bem que assim ele vai retornar ao movimento. É isso? Sempre que você jogar um objeto para cima, ele sobe e desce. Né? Ele vai subir e descer. Certo? Ele vai subir, quando chega aqui num ponto, ele para e depois desce. Certo? Então, se ele para e depois desce, significa o seguinte, que lá em cima, uma coisa eu posso dizer, que a velocidade do corpo é igual a zero. Certo? E essa é a característica que eu vou usar para achar o tempo de subida. O tempo que ele leva quando ele está lá em cima. Certo? Então, eu vou pegar, se o que eu conheço é que a velocidade é zero, então eu vou usar a equação da velocidade, V igual a V0. Vou botar aqui mais ou menos GT, certo? E vou dizer que eu quero achar o tempo quando a velocidade é zero. Certo? Aqui eu deixei mais ou menos porque é aquela história, né?
A gente vai adotar o eixo apontando para cima ou para baixo, né? Como eu falei, normalmente, nesse problema em que o objeto sobe e depois desce, o melhor é você adotar o seu eixo apontando para cima. Então, o eixo Y vai apontar para cima e o zero vai ser o chão, certo? Ou seja, o Y de fato vai representar a altura do objeto em relação ao chão, né? Enquanto que na questão passada ele era o quanto o corpo caiu, aqui é a altura do objeto em relação ao chão, certo? Então vamos lá. Então, velocidade é zero, né? Lá em cima. Sim, aí que nesse caso a gravidade vai ficar negativa, né? Velocidade inicial, a pessoa jogou o objeto para cima com 5 metros por segundo, menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo de subida, certo? Passa para o lado de cá, 9,8t igual a 5. Então, meu tempo vai ser, vou botar aqui 5 dividido por, quanto é que dá aqui? 5 dividido por 9,8 dá aproximadamente 0,51 segundos. Ou seja, meio segundo, né? Vai demorar meio segundo para chegar lá em cima. Certo? É o tempo de subida. Se tiver dúvida, pode perguntar aí no chat. Ok? Vamos lá. No item B, ele pede a altura máxima. Né? A altura máxima pode ser da seguinte forma. Posso usar a equação do y, certo? Vou fazer aqui, porque eu estou sem espaço. Aí vou apagar aqui o item B. Ele quer a altura máxima, certo? Se ele quer a altura, naturalmente eu vou usar a equação que envolve as alturas, né? Que é o y. Então, o y vai ser igual ao y0 mais 0t menos gt ao quadrado sobre 2. Se eu quero a altura máxima, eu posso substituir o tempo quando ele chega lá em cima. O tempo que ele chega lá em cima é o tempo que eu acabei de calcular. Certo? Então, eu vou substituir esses valores tudinho e o tempo eu substituo o tempo de subida, que eu acabei de calcular. Né? O y0 é a altura inicial, é 6 metros. Velocidade inicial é 5, que multiplica pelo tempo, que é 0,51. Menos 9,8, que multiplica o tempo, 0,51 ao quadrado, dividido por 2. Certo? E aí eu acho que meu y, eu também já vou colocar tudo direto na calculadora, para dar o resultado, certo? Mais 5 vezes 0,51, mais 0,8, vezes 0,51 ao quadrado dividido por 2. Então, o resultado aqui daria aproximadamente 7,28 metros. Né? Então, ou seja, ele estava aqui na altura de 6 metros, ainda vai subir 1,28 m, né? Então, na verdade, a pessoa jogou foi bem fraquinho, né? Está dizendo que a pessoa jogava forte, mas não. Me enganei. A pessoa jogou foi bem fraquinho, né? Para subir 1,30 m, uma força um pouco maior do que essa que eu faço aqui para jogar esse pincel, certo? É uma força bem fraquinha, certo? Vamos lá, o item C. O item C é o tempo total. Como é que a gente acha o tempo total? O tempo que ele leva para subir, descer e chegar lá embaixo. Certo? Para a gente achar o tempo total, o que a gente vai fazer? Eu quero achar o tempo quando o corpo chega aqui embaixo. Quando o corpo chega aqui embaixo, quanto é que é o y dele? Y é igual a zero. Então, eu quero achar o tempo quando é zero. Pega a equação do y igual a y0 vezes 0t menos g t ao quadrado sobre 2. E eu quero achar o tempo quando o y for zero. Substituir que o y for zero, né? y0 é 6, mas p0 é 5, t menos 9,8 t ao quadrado sobre 2. E eu resolvo essa equação. Observe que é uma equação de segundo grau, né? Tem que usar lá aquela formulazinha de Bhaskara, né? Ó. 5t. Aqui 9, dividido por 2 é 4,9 t ao quadrado. Vamos lá, vamos fazer aqui o delta
vai ser b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 que eu multiplico o A, menos 4,9, vezes o C, que é 6. Certo? Só ver quanto é que dá esse delta aqui, direto na calculadora, né? 5 ao quadrado, mais 24, que eu multiplico 4,9. Bom, aqui dá 142,6 o delta, certo? Então, a raiz de delta vai ser aproximadamente 11,9. Certo? Aí aqui vem, ó. T vai ser menos B, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, 11,9, dividido por 2 vezes o A, que é menos 9,8. Certo? Aqui vai ter duas respostas, uma negativa e uma positiva. Vamos ver aqui. Quanto é que dá a primeira positiva? Vai ser 16,9 dividido por 9,8. Dá aproximadamente 1,72 segundos. E essa outra vai dar 6,9 dividido por 9,8. Menos 0,71. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, a resposta certa é o tempo positivo, né? Porque o tempo negativo, nesse caso, não faz sentido, né? Por que o tempo negativo, nesse caso, não faz sentido? Porque o movimento, o que é o tempo negativo? O tempo negativo seria assim, se essa bolinha tivesse saído lá do chão, né? Ela teria demorado exatamente esse tempo aqui, ó, 0,71, para chegar aqui, certo? Mas aí que está, esse movimento anterior aqui não existiu. Como esse movimento anterior não existiu, né? Porque a pessoa jogou a partir desse momento, a partir de sair da mão dela, então o tempo negativo não faz sentido. Então a resposta aqui de quando o tempo total, né? Quando a partícula chega lá, ele vai demorar exatamente 1,72 segundos para chegar no chão. Certo? Qualquer dúvida pode botar aí no chat. Certo? Vamos lá, vamos fazer só mais um item D aqui. O item D vai pedir o seguinte: qual a velocidade quando o corpo atinge a mesma altura que saiu? Certo? Já que o corpo vai sair com velocidade V0, ele vai descer bem que assim ele vai ter uma certa velocidade V. Ele quer saber qual é essa velocidade quando atinge a mesma altura. Tudo bem? Essa questão aqui, na verdade, a gente pode resolver facilmente assim. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, né? Menos 2 vezes G vezes o delta Y, usando a equação de Torricelli. Certo? Só que ele vai chegar na mesma altura que ele saiu. Se ele chega na mesma altura que ele saiu, quanto é que é o delta Y? Zero. Ou seja, você chega à conclusão que V ao quadrado, a V0 ao quadrado, posso tirar a raiz, né? Então, pode dizer o seguinte, que o módulo de V é exatamente igual ao módulo de V0. Certo? Eu não posso dizer que V é igual a V0. Isso aqui eu não posso. Por quê? Porque eu sei que um é para cima, né, positivo, e o outro é para baixo, é negativo. Então, eu sei que em módulos eles são iguais. Mas o V é negativo, que está apontando para baixo. Então, pode dizer que, na verdade, o V é igual a menos V0. Certo? A velocidade quando chega na mesma altura. Tudo bem? Isso, pessoal, é uma propriedade, na realidade, desse movimento sob ação da gravidade, né? Sempre quando você puder, né, sempre quando o objeto chegar na mesma altura, em duas mesmas alturas diferentes, certo? Subindo e descendo, ele vai ter a mesma velocidade em módulo, certo? Observe que isso significa o seguinte, né? Observe que significa que, às vezes, por exemplo, né? Não sei se vocês já viram, sei lá, às vezes tem policial que atira para cima, né?
que atira para cima para poder espantar a galera. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que se por acaso você desprezar a resistência do ar, né, se esse ar fosse desprezível, a bala iria subir, né, e iria descer. Quando ela chegasse aqui embaixo, ela ia ter exatamente a mesma velocidade de quando saiu. Certo? Então, ou seja, a bala quando chegasse aqui embaixo, ela ia chegar a queima-roupa, né? Se eventualmente atingisse alguma pessoa, poderia matar essa pessoa, certo? Dependendo do lugar que atingisse. Tudo bem? Certo? Ela chega sempre com a mesma velocidade com que saiu. Né? Isso desprezando a resistência do ar. Certo? Na prática, o que acontece? Na prática, o que acontece é que, como aquilo que eu falei, a resistência do ar depende da velocidade. Para velocidades muito altas, a resistência do ar fica muito grande. Né? E a bala ela tem velocidade muito alta. Né? Isso significa dizer que a resistência do ar é muito grande. Então, na prática, a velocidade com que a bala retorna ela é menor do que ela saiu. Mas, mesmo assim, é alta, certo? É grande. Né? E, às vezes, acontece de pessoas serem atingidas. Né? Um dia desses, eu vi uma reportagem dizendo isso. São pessoas que eram atingidas, certo? Por balas que, em algum lugar, alguém atirou para cima, por algum motivo, e ela cai sem querer em cima da pessoa. Não chega a ser fatal, né? É tanto que você vê as pessoas que foram atingidas, elas conversam, né? Não chega a ser fatal, mas fere a pessoa, certo? Chega a ferir a pessoa, tudo bem? Então, se você tiver uma arma, espero que você não tenha, mas se alguém aí tiver uma arma, não atire para cima, certo? Porque pode ser que caia e atinja alguém, pode machucar a pessoa, certo? A bala não vai subir indefinidamente. Um dia ela vai cair nessa queda, ela vai machucar alguém, certo? Vamos ver aqui mais uma questão, certo? Também desse problema de. Vamos ver aqui mais um problema. Vamos supor o seguinte, que tem um trabalhador aqui, certo? Está trabalhando num prédio, e lá em cima ele deixa cair uma chave aqui, sei lá, uma chave de rosca aqui, certo? Quase que não dá para ver aqui a chave. Assim. Pronto. Certo? Porque ele deixa cair essa chave, né? Essa chave vai cair, certo? E aí ele pede o seguinte, vamos supor que o prédio que ele está trabalhando seja um prédio bem grande, um prédio de 20 andares, né? Ou seja, cerca de 60 metros, mais ou menos. Né? Ele quer saber qual é a velocidade final com que essa chave chega lá embaixo, certo? Bom, vamos lá, né? Então, para achar a velocidade final, nesse caso aqui ele me deu a distância que a chave vai percorrer e pede a velocidade final, né? Depois que a pessoa deixou cair a chave, certo? Então, se eu calcular, então a melhor forma de calcular é usando a equação de Torricelli, né? Porque é aquela história, a equação de Torricelli vai relacionar a gravidade com a velocidade com a variação de altura, né? Com a distância que ela percorreu, certo? Aqui eu botei a gravidade sendo positivo, porque aquilo que eu falei, né? Quando envolve só queda, melhor a gente adotar o eixo y apontando para baixo, certo? E o resto é só substituir, né? V ao quadrado é o que eu quero descobrir, o V, né? V zero, vou adotar sendo zero, porque vamos supor que a pessoa deixou cair, né? Ou seja, a pessoa estava aqui segurando com a mão, sem querer ela caiu, certo? Então ela não jogou o objeto para baixo, ele não teve uma velocidade inicial, certo? Vai ser duas vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a distância que ela percorreu. A distância que ela percorreu é aproximadamente a altura do prédio, né? 60. Então, V ao quadrado vai ser 2 vezes 60 vezes 9,8, né? Vezes 60, que dá 1.176.
Aí você tira a raiz dos dois lados, você vai obter que a velocidade vai ser de 34 aproximadamente, 0,3 metros por segundo, certo? Para a gente achar isso aqui em quilômetros por hora, vamos multiplicar aqui por 3,6. Daria 123,45 quilômetros por hora, certo? Ou seja, uma velocidade imensa, né? Você imagina aí uma chave de fenda caindo na cabeça de alguém aqui, certo? Na cabeça de alguém, a 123,45 km por hora, a 120 km por hora, né? Então, iria matar, né? Uma chave de fenda a 120 km por hora, cair na cabeça de alguém e mataria a pessoa facilmente, certo? E aí, né, é por isso que é obrigatório usar, né, capacete em obra, né? Porque às vezes acontece, né? A pessoa derruba, certo? Por isso que é obrigatório também aquelas telas, né? Aquelas telas é exatamente para proteger, né? Porque muitas vezes a pessoa andando lá em cima pode derrubar uma pedra, alguma coisa assim, né? E aí uma pessoa que está andando na rua poderia se atingir com a pedra na cabeça, alguma coisa. Então aquelas telas servem para proteger também, certo? Para não cair nada ali, sabe? Tudo bem? Ah, só um detalhe, pessoal, na prática, certo? Os objetos eles não atingem velocidade tão grande assim, certo? Por quê? Porque quando a velocidade fica muito grande, começa a agir a resistência do ar. E aí começa a agir a resistência do ar, a gente vai ver que existe um valor de velocidade limite que ele atinge. Mas apesar de não atingir uma velocidade tão grande assim, ainda assim atinge velocidade altas. Mesmo que seja metade disso, já a pessoa se atingir a 60 km por hora por um objeto de ferro, mesmo assim, dependendo de onde atingir, ainda pode ser fatal. Certo? Atingir na sua nuca pode ser fatal. Certo? Então, por isso que é importante sempre usar capacete em uma obra. Tudo bem? A gente ainda vai aprender, né, como é que calcula a velocidade terminal, né, a velocidade limite que um objeto chegaria. Só que a gente vai aprender só para a gente estiver já estudando as leis de Newton. Certo? Qualquer dúvida, pode perguntar aí. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, só para finalizar a aula, né, queria só falar algumas curiosidades sobre a aceleração, né? Particularmente a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, tudo bem? Ela é 9,8, né? Eu falei isso para vocês quando a gente estava estudando aceleração, e é uma aceleração bem grande, né? Como eu falei, não é todo carro que consegue uma aceleração dessa, são só os carros esportivos e os mais atuais. Se você pegar um carro esportivo de 10 anos atrás, talvez ele nem conseguisse acelerar mais do que a aceleração da gravidade. Certo? O que significa dizer? Significa dizer que se você soltar um objeto, por exemplo, no mesmo tempo, ele vai adquirir mais velocidade do que um carro acelerando, do que uma Ferrari de 10 anos atrás acelerando, por exemplo. Certo? Então, para você ter ideia de como a gravidade é intensa, né, a aceleração da gravidade. Na realidade, né, tem alguns testes que são feitos que demonstram que o limite máximo que o ser humano consegue, né, suportar gravidade e sobreviver é de 10G, 10 vezes a gravidade, ou seja, 98 metros por segundo ao quadrado. Né? Mais do que isso, pode ser fatal para a gente. Né? A gente pode morrer. Né? Por quê? Porque uma aceleração muito grande, certo? O que acontece? Os nossos órgãos, eles se chocam entre si. Né? Tipo, uma velocidade muito grande você pode ter, certo? Por quê? Porque a velocidade, todo o nosso corpo tendo uma mesma velocidade, os órgãos eles não vão se chocar entre si. Já a aceleração não, né? Se você tem uma aceleração muito grande, né? Uma desaceleração muito grande, por exemplo, você vai ter horas que os órgãos eles vão acabar se chocando mesmo com nossos ossos. Certo? Ah,
Um exemplo clássico, né, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, né? Não sei se você já ouviu falar. O Ayrton Senna foi um grande piloto brasileiro, né, de Fórmula 1, morreu em 94. Talvez vocês nem eram nascidos, né? Mas, basicamente, se você fosse... o principal motivo da morte dele, né, foi, foi uma morte cerebral do cérebro, né? O que acontece? Ele bateu com tanta força na, na parede, certo? Que o cérebro dele se chocou contra o crânio dele. Tinha uma aceleração gigantesca, se chocou contra o crânio e aí danificou o cérebro, né? Então ele não, mesmo se ele conseguisse sobreviver devido aos danos, né, físico, mas ele teria morte cerebral, certo? Então, assim, altas acelerações ou desacelerações, né, é o principal motivo de morte em acidente de carro, né, esse tipo de coisa, certo? É por isso que vocês já ouviram falar, e de fato é verdade, né? Hoje em dia os carros são projetados para quê? Para eles poderem deformar o máximo possível até chegar onde tem a pessoa, né? Até chegar onde tem a pessoa, tudo bem? Então o carro ele é projetado, certo? Para quando for batido, ele deforme essa frente dele, né, numa batida, toda ela deforme, né? Então inicialmente ele está assim, ele vai deformar para cá, certo? Até chegar na pessoa, né? E é bom que ele deforme mesmo, né? Por quê? Porque aí a desaceleração vai ser menor, certo? A desaceleração vai ser menor. Se você conseguisse criar um carro perfeito, que ele não deforme nada, ele pode bater no muro, pode bater no que for, ele simplesmente vai bater e parar. Né? Isso quer dizer que a pessoa vai sobreviver sempre? Não, não é. Muitas vezes a pessoa vai morrer pelo próprio choque contra o cinto de segurança. O choque contra o cinto de segurança pode ser tão grande que pode cortar ele, pode cortar o pescoço dele, certo? Pode acontecer essa questão dos órgãos internos que eu falei para você. Então, mesmo se o carro não deformar, um acidente pode matar a pessoa, certo? E aí que tá, é desejável que ele deforme, porque quando você deforma, você diminui essa desaceleração do carro, né? Ele não pode deformar para cima da pessoa, porque se deformar para cima da pessoa, os ferros vão começar a machucar a pessoa, né? Que é outra coisa que os carros foram modificados, né? Tipo assim, essa parte da frente foi feita mais para ser deformada, mas aí quando chega perto da pessoa, ela fica intacta, né? Você vê um carro de hoje em dia, depois de um acidente, você vai ver que claro que vai depender do acidente, né? Mas você vai ver que essa região aqui vai ser mais conservada do que a frente. A frente você vai ver que a pancada vai amassar todo o carro, né? Os carros antigos não tinham esse cálculo, né? Ele ia amassando mais por igual, né? Então, ou seja, amassava tudo aqui, amassava inclusive onde estava a região da pessoa. E aí, né, era mais fatal esse tipo de carro, né? Por quê? Porque os ferros podiam entrar na pessoa e prender a pessoa nessa região aí, certo? Mais uma curiosidade envolvendo isso é o seguinte: inclusive em acelerações muito grandes, às vezes a gente até pode perder a consciência, né? Não precisa nem estar muito grande, a aceleração cerca de 3,5 vezes a gravidade, né? Você consegue perder você já perde a consciência, né? Na ordem de 35 metros por segundo ao quadrado, certo? Inclusive, isso é um problema muito grande para os pilotos de caça, né? Então, quando um avião de caça vai fazer a curva, se eu consigo desenhar aqui um avião de caça. Quando o avião de caça vai fazer a curva, depois a gente vai ver, certo? É como se a gravidade dentro do caça aumentasse na hora que ele está fazendo a curva. Como se a gravidade fosse aumentando. A gente vai ver isso ainda que eu estiver vendo rotações, certo? E o que acontece? Então, facilmente ele adquire gravidades dessa ordem aqui, né? Essa curva muito fechada, adquire gravidade dessa ordem. Inclusive, eles têm que passar por um teste, né? Eles têm que ficar, se eu não me engano, um determinado tempo, né? 30 segundos, 60 segundos, numa determinada aceleração da gravidade. Por uma determinada aceleração, né? Não sei se é 6G ou é 5G, alguma coisa assim. Eu sei que é um teste que todos eles morrem de medo, porque é um teste muito difícil de passar, né?
E é muito fácil desmaiar. Tanto que tem vídeos aí no YouTube. Você botar aí piloto de caça desmaiando em teste G, teste gravitacional, né? O teste da força G, certo? Teste da força G. Você vai ver os pilotos de caça lá desmaiando, né? Começa a acelerar, eles entram num um negócio que depois eu vou explicar para vocês também, né? Como é que ele vai simulando acelerar a gravidade. É o mesmo princípio aqui da rotação do avião, certo? E aí o que acontece é que, quando vai chegando perto do 3, 4 vezes a gravidade, a pessoa desmaia, ela simplesmente apaga, certo? Chega a ser até um pouco engraçado, né? Os vídeos, você vê os caras apagando, parece um boneco. As mãos começam a balançar os pés, certo? Isso porque essa gravidade é muito alta, a gente desmaia, né? A gente falta sangue no cérebro. Como falta sangue no cérebro, o corpo apaga, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Ah, então vamos fazer o seguinte, certo? Já está dando mais ou menos a uma hora de aula, né, que eu costumo dar, e que eu também não quero passar, né? Porque senão fica uma aula muito cansativa. Então, é o seguinte, vamos ficar hoje por aqui, certo? Nós já temos um conteúdo bom, já vou passar a primeira atividade, né? Que vai ser um trabalhozinho para vocês que eu vou passar. Seguindo aquele raciocínio, vai ter questões de conceituais e questões para resolver, certo? E aí vocês escolhem se vão resolver as questões conceituais ou as questões quantitativas, né? Para eu poder dar a nota para vocês, certo? Então, a gente fica por aqui, certo? Eu peço desculpa porque eu acho que está com 15 dias que eu esqueci de postar as aulas. Postar tudo, para vocês poderem acompanhar também, para vocês poderem fazer a atividade que eu devo estar passando aí próximo, certo? Então, uma boa noite aí para vocês. Uma boa noite, Lúcia. Boa noite, Laura. E até a próxima sexta, certo? Boa noite, um bom final de semana, né? E até a próxima sexta. Até.